É grave o estado de saúde do homem que sofreu traumatismo craniano depois de mergulhar na piscina de uma chácara em Caldas Novas. Ele foi transferido para Goiânia e está entubado no GOL. Uma menina de 5 anos foi atacada pelo cachorro da família em Jataí. Por causa dos ferimentos, ela também teve de ser transferida para Goiânia. E depois da chuva, a preocupação. Moradores de Goiânia passam dias sem luz. Na região de Monte Alegre, uma comunidade calunga perdeu a comida da merenda escolar por causa da falta de energia. Em Anápolis, uma casa foi invadida pela enxurrada. Foi lama para todo lado. E na Chapada dos Veadeiros, um raio deu início, a uma nova queimada. Covid-19. Um colégio militar de Anápolis suspendeu aulas presenciais depois que 8 alunos testaram positivo. Outros casos suspeitos estão sendo investigados. E atenção, a partir de hoje, as transferências e recebimentos feitos por Pix durante a noite terão limite máximo de R$1.000. Essa medida do Banco Central pretende trazer mais segurança para quem usa o Pix. Essas e outras notícias eu te conto agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta segunda-feira. Bom almoço, bom jornal para a gente. Vamos começar agora às 11h48. Olha, um homem ficou gravemente ferido depois de mergulhar em uma piscina em Caldas Novas. O Emerson Ferreira tem os detalhes ao vivo para a gente. Ô Emerson, as imagens são impressionantes. Explica o que aconteceu. Bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todos. Imagens muito fortes, né, Tiago? Esse homem de 33 anos pulou na piscina, nessa casa em Caldas Novas. Só que ele acabou batendo a cabeça no fundo da piscina. Isso porque essa piscina ela tem duas profundidades, uma parte que é mais rasa e outra parte que é mais profunda. E esse homem acabou batendo a cabeça nessa parte que é mais rasinha, viu? Imediatamente o SAMU foi acionado, as equipes foram até o local, realizaram os primeiros procedimentos nesse homem lá ainda. Depois ele foi encaminhado para a UPA de Caldas Novas e depois ele foi transferido para o Hugo em Goiânia. Essa transferência aconteceu por via aérea. Segundo o médico que atendeu essa ocorrência, o médico ocorreu é Dr. Joaquim Guilherme. Vários ossos do rosto desse homem também foram quebrados, viu? Com esse impacto, o Manuel Nicolau da Silva teve traumatismo crânioencefálico. A gente tem também o boletim de saúde atualizado agora do Hugo. Segundo o boletim, Manuel deu entrada na unidade com lesões na cabeça e também na coluna. Ele está internado na UTI, entubado, e o estado geral de saúde dele é grave, viu? Isso traz, Tiago, claro, pra gente um alerta, né? Segundo a orientação dos bombeiros, a pessoa não deve pular na piscina. O que deve ser feito? A pessoa deve entrar devagar, colocando um pé, depois o outro, sentindo a profundidade do local. Isso porque a água também pode dar uma falsa impressão de profundidade. Então esse é o alerta e serve também para praias, lagos, rios. Pode ter coisas também escondidas no fundo da água, causando acidentes, viu? E tem um dado aqui também, olha, segundo a Sociedade Brasileira de Coluna, acidentes com mergulho são no Brasil a segunda causa de traumas na medula, viu? Então, é uma situação muito grave. Claro que a gente vai continuar acompanhando e espera a recuperação do Manuel, né, de 33 anos. Esse acidente grave, as imagens são muito fortes, né, Tiago? Inclusive, um alerta importante que você fez aí do Corpo de Bombeiros, que é para entrar na piscina sentindo a água, porque é uma prática muito comum. Não é isso, Emerson? As pessoas já mergulharem, darem de ponta, né? Vamos torcer sim para a recuperação dele. Obrigado por sua participação. O Emerson está falando aí sobre um homem que está em estado grave depois de mergulhar em uma piscina de Caldas Novas. Muito obrigado. Agora eu quero dar uma boa tarde especial para o pessoal de Jataí, que começou o jornal acompanhando Goiânia, agora já estão com a gente. Boa tarde para vocês. Quero te contar que um homem morreu após se afogar no Lago Azul, em São Simão. Ele tinha ido com a família passear o domingo, mas acabou acontecendo essa fatalidade. E ao vivo a gente tem a Manuela Messias com todos os detalhes. O que aconteceu, hein, Manu? Bom dia.
Bom dia para você, Tiago, e para todo mundo que nos assiste também. Uma verdadeira fatalidade, né? Como você bem disse, isso foi lá no Lago Azul, na cidade de São Simão. E foram as pessoas que estavam ali às margens do lago que chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram no Lago Azul, eles descobriram que a vítima já estava sumida na água, já tinha um tempo, viu? Bom, a família desse homem contou para a polícia que ele pulou no lago para pegar uma bola que tinha caído lá. Só que ele não conseguiu mais voltar para a margem do lago e acabou afundando. Foi um pescador que estava num barco ali próximo que viu o corpo boiando, levou o corpo desse homem então para a margem do lago. A polícia até tentou reanimar o homem, mas não conseguiram porque ele ficou sumido na água bastante tempo. E aí, então, foi constatada a morte desse homem. O corpo dele foi encaminhado para o IML da cidade de Quirinópolis e já foi liberado para a família, viu, Tiago? Obrigado por sua participação, Manu. Bom trabalho para você. E em Anápolis, um menino de 10 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado. O Bruno Mendes, que está voltando das férias, tem os detalhes ao vivo para a gente. Infelizmente, você volta com uma notícia triste, não é isso, Bruno? Bem-vindo, bom dia, suas informações. Olá, Tiago. Bom dia para você, para todo mundo. Obrigado pelo carinho. Foram algumas semanas aí para recarregar as baterias, mas estamos juntos, estamos de volta, viu? E é como você disse, infelizmente a gente chega e se depara com notícias como essa que às vezes não dá nem para acreditar. Pois é, o garotinho de apenas 8 anos, ele continua internado, está internado inclusive no UGOL, em Goiânia, para onde foi transferido, mas as notícias são animadoras. Agorinha, no final da manhã, o hospital informou por meio de um boletim que a criança está em estado regular, está consciente, está bem, está se recuperando, inclusive respirando sem a ajuda de aparelhos. O motorista, a pessoa que provocou esse atropelamento, ainda não foi encontrado, viu, Tiago? O acidente aconteceu já na tarde de ontem, na tarde deste domingo, lá no Residencial Cerrado, bairro que fica na região sudeste aqui de Anápolis, logo ali na saída para Leopoldo de Bulhões. O motorista acabou atropelando esta criança e, segundo as testemunhas, pessoas que estavam próximas, ele fugiu sem sequer descer do carro, sem prestar socorro à criança, vítima deste acidente. Bombeiros foram chamados, também uma equipe do SAMU esteve no local. A criança ela foi socorrida inicialmente com ferimentos pelo corpo, sofreu uma pancada na cabeça, estava também com um corte profundo na perna. Foi levado primeiro para o Hospital Estadual aqui de Anápolis e depois transferido para o UGOL, em Goiânia, hospital que tem uma área especializada para o tratamento de crianças. A gente, claro, está torcendo, né, para que essa criança se recupere logo e a polícia, Tiago, continua atrás do suspeito. Isso porque as pessoas que estavam na rua conseguiram anotar a placa do carro, um carro preto. A polícia já tem o nome do suspeito, até esteve num endereço ligado ao documento, mas o homem ainda não foi encontrado. Qualquer novidade sobre esse assunto eu volto a te acionar aqui, viu? Que tipo de pessoa que sabe que atropelou alguém e sai em disparada, sobretudo uma criança? Isso não entra na minha cabeça. Como o Bruno disse, a polícia já tem o nome desse suspeito e está, claro, à procura desse homem. A gente segue acompanhando. Obrigado, Bruno. Até mais. E a criança atropelada está em estado regular de saúde, consciente e respira espontaneamente. Ainda bem, né? Quero te contar agora que uma menina de 5 anos foi atacada por um cachorro da raça Rottweiler, isso em Jataí. A criança precisou ser transferida para o UGOL, aqui em Goiânia, por conta dos ferimentos. Vamos para Jataí, então, conversar com a repórter Tássia Fernandes. De cara, Tássia, eu já quero saber o estado de saúde dessa menina. Com você, boa tarde. Ali do hospital chamou a polícia militar, né? E ainda de acordo com as informações da PM, a criança teve vários ferimentos pelo corpo, principalmente no rosto, quebrou o nariz, parte do maxilar, teve também o olho atingido e por conta dessa gravidade que ela precisou ser transferida para o UGOL. O Conselho Tutelar também está acompanhando esse caso, disse que vai prestar todo o apoio necessário, inclusive encaminhar essa menina para um acompanhamento psicológico assim que ela tiver alta e vai também monitorar a residência ali, assim que souber que a menina já está voltando aqui para Jataí, por questão de segurança, né, para saber se esse cachorro continua ali na casa, como é que vai ficar essa situação. A menina que estava morando com a avó aqui em Jataí, essa criança que tem 5 anos, e a gente segue torcendo pela recuperação dela, né, Tiago? Volto com você.
Como você disse, ela está internada no hospital aqui em Goiânia, em estado grave. Vamos sim torcer para a recuperação dela. Agora você tem a informação de que se essa criança morava, Tássia, com a avó ou se não tinha o costume de estar com o cachorro. Você sabe disso ou não? Olha, de acordo com o Conselho Tutelar, essa criança mora com a avó, estava morando com a avó. Inclusive, esse é um detalhe que o pessoal do Conselho também vai apurar melhor para saber sobre os pais dessa criança, né? Saber onde estão esses pais, por que a menina estava com a avó, se existe ali uma guarda legal dessa criança. Tudo isso também vai ser apurado pelo Conselho Tutelar aqui de Jataí, viu, Tiago? E a gente também fica de olho nessa história. Obrigado por sua participação, Tássia. Até mais. Vamos para Anápolis agora, atualizar o caso do médico denunciado por abuso sexual. Gente, já são 51 vítimas ouvidas e outras mulheres devem formalizar a denúncia ainda hoje. O repórter Jonathan Moreira está acompanhando o caso desde o início e chega agora ao vivo com as informações. Com você, Jonathan, boa tarde. Como é que tá, Tiago? Boa tarde para você também, boa tarde para todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, viu? 51 mulheres já foram ouvidas aqui pela Delegacia da Mulher de Anápolis. A previsão é que outras vítimas sejam ouvidas ainda hoje aqui pela delegada doutora Isabela Joy, com quem nós conversamos ao vivo para atualizar sobre essas investigações. Doutora, seja bem-vinda ao Jornal Agora, a primeira edição. O CREMEGO entrou em contato com a Polícia Civil solicitando o envio do inquérito. Por qual motivo essa solicitação? Boa tarde. Provavelmente deve ser para alguma sindicância interna, né? Para investigar os casos dele a respeito da medicina mesmo. Não deu muitos detalhes a respeito Não, só ligaram e informaram isso. Doutora, a senhora teve acesso também a novas conversas que esse médico teve com pacientes. Sim. Quais são os detalhes dessas conversas? Em todas as conversas que ele tinha com o paciente era de cunho sexual, né? Até às vezes assim constrangedoras, pedindo para que a vítima fosse bronzeada para fazer os exames ginecológicos, conversas de cunho sexual, até propondo relações sexuais com as vítimas. Então, o que foge muito de uma simples consulta ginecológica ou científica, como ele dizia, né? Nesse caso dessa paciente que teve essa conversa com ele, onde ele pedia para que a vítima fosse até o consultório bronzeada, ela também foi abusada sexualmente no consultório? Sim, ela foi abusada. Ela teve um retorno, porque ela teve que fazer uma cirurgia de urgência num plantão. Ele foi o médico plantonista que fez essa cirurgia, porque ela estava com infecção. Mas nessa cirurgia ele não cometeu nada. Mas no retorno, ele abusou dela também, manipulando o órgão genital dela de uma forma que não é só como toque, né? E depois disso começou a mandar mensagens de cunho sexual para ela o tempo inteiro, né? Da mesma forma como ele agia com outras vítimas? Sim, usando as mesmas palavras, o mesmo modo operandi, a mesma forma de agir, de falar, a mesma coisa. Ele chegou a tirar fotos de alguma vítima, doutora? Sim, nós temos relatos de várias vítimas que ele tirou fotos dos órgãos genitais dessas vítimas. E ele falava que era para mostrar para elas. As vítimas pediam para que ele apagasse, ele falava que ia apagar, mas as vítimas não têm informação se realmente foram apagadas essas imagens. A cada vez que chega um relato novo, mais e mais informações. Mais informações e cada vez pior. Tá certo, então. Tiago, nós conversamos também com exclusividade com uma vítima do Paraná. A mulher contou pra gente que teve dificuldade para registrar essa ocorrência lá na cidade onde ela mora. Nós conversamos com ela e vamos acompanhar o que ela disse. A vítima é de Porecatu, cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, que fica no norte do Paraná. O médico Nicodemos Júnior Stanislau Moraes atendia no Hospital Municipal da cidade. Em 2018, a mulher precisou passar por uma consulta e diz que foi assediada pelo ginecologista. O profissional teria feito perguntas com palavras de baixo calão. Eu falei para ele que não tinha nada a ver com a consulta, né? Aí ele pegou e falou assim que tinha a ver sim. A mulher não voltou mais ao consultório do Dr. Nicodemos. Ela procurou algumas autoridades do município, mas diz que foi desencorajada a levar a denúncia adiante. A mulher diz ainda que foi à delegacia da cidade, mas também não conseguiu denunciar o médico. Ela só conseguiu ser ouvida na delegacia de outra cidade do Paraná.
Em Porecatu, a vítima só conseguiu formalizar a denúncia algum tempo depois e por determinação da delegacia de Londrina. Mas no início deste ano, a mulher foi informada que o processo foi arquivado. A delegada responsável pela prisão do médico em Goiás quis entender melhor a história e entrou em contato com a paciente do Paraná. Para a delegada, a mulher contou que conhece em Porecatu outras vítimas do médico, que também não conseguiram denunciar o profissional. Eu continuo meu inquérito aqui normalmente, até porque a atribuição é deles, né? A competência é de lá, eu não tenho como fazer nada, mas eu creio que agora eles tenham que abrir uma investigação além desse caso, como de outros que provavelmente tenham tido lá. A polícia já identificou denúncias dos abusos do médico contra a paciente. Vítimas formalizadas aqui pela Delegacia da Mulher. Tiago, você tem uma pergunta? Isso, Jonathan, a minha curiosidade é a seguinte: a polícia vai concluir o inquérito só depois de ouvir todas ou vai concluir esse inquérito, depois abrir outro processo? Como fica, até mesmo para saber como ele vai ser indiciado, né? De que forma isso vai acontecer? Doutora Isabela, o Tiago está perguntando do estúdio que dia que esse inquérito vai ser concluído e se depois que o inquérito for concluído, a Delegacia da Mulher vai continuar ouvindo outras vítimas? Sim, nós vamos concluir até sexta-feira, mas nós vamos continuar ouvindo as vítimas. Depois instaura outro inquérito? Sim, outros inquéritos serão instaurados até aparecerem vítimas. Nós não pararemos de investigar esse caso. Tá certo. Tiago, só para reforçar o que a doutora Isabela já tinha passado para a gente. A vítima que tem uma denúncia porque foi abusada, porque foi vítima de algum abuso sexual, ela não precisa ter provas como vídeos, imagens, áudios. Basta ela vir procurar a delegacia. É porque os crimes contra a dignidade sexual, ele acontece às ocultas, né? Tá só a vítima, principalmente nesse caso, a vítima e o médico. Então, a palavra da vítima tem muito poder nesse caso. Até há entendimento do Supremo Tribunal Federal que, nesses casos, a palavra da vítima vale muito. Então, a gente pede para que as vítimas, mesmo que achem, eu não tenho prova, a sua palavra é muito importante, porque já são palavras de 51 vítimas. Mas, mesmo assim, cada vítima que aparece aqui é mais um crime e mais uma prova de que ele cometeu vários abusos sexuais. Tá certo, obrigado mais uma vez, doutora Isabela. Por nada. É com você, Tiago. A prova é a palavra da vítima, não é isso? Jonathan, obrigado por sua participação, agradeça também a nossa entrevistada. Em relação à reportagem que a gente viu do Jonathan, nós tentamos contato com a Polícia Civil de Porecatu, no Paraná, mas nossas ligações não foram atendidas. A defesa do médico Nicodemos Júnior Stanislau Moraes afirma que ele não cometeu nenhum dos crimes e diz que pediu a revogação da prisão preventiva. A delegada responsável por este caso reforça que em casos de crimes contra a dignidade sexual, a vítima não precisa ter áudios, fotos, filmagens, como o Jonathan estava contando, né? Basta procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência.